Desde a manhã seguinte ao tornado, o Ricardo Vilches, o nosso repórter, ele está em Rio Bonito do Iguaçu, chega ao vivo para conversar com a gente, está no alto de um prédio onde é possível observar esse rastro de destruição, a passagem do tornado ali pela pequena e pacata cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que tem mais ou menos 14 mil habitantes, Vilches, e eu contei no Google Maps, são 15, mais ou menos 15 a 16 quadras, o que ajuda, né, e nos permite ter uma dimensão de uma cidade pequena, mas muito bem organizada. Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Uma cidade pequena, é verdade, e com muita solidariedade. Mais uma vez, bom dia para você, João, para todo mundo que acompanha o RIC Notícias. E é o seguinte, de sábado, quando nós chegamos aqui bem cedo para agora, segunda-feira, é incrível falar isso, mas a gente vai mostrar como esse cenário aqui da cidade mudou. Mudou, por exemplo, o número de internados. Esse número só nos dois principais hospitais de Laranjeira do Sul, que fica aproximadamente 30 quilômetros aqui. E o postão, que é o posto de saúde que tem aqui em Rio Bonito, eram na sexta-feira exatamente 437 pessoas internadas. Ontem, quando nós fizemos a contagem nesses três locais, esse número de internados estava em 24 pessoas internadas. Diminuiu bastante. Nenhuma dessas pessoas correndo o risco de morrer. Um dado interessante também, João, que diz respeito àquelas pessoas que perderam as casas e não tem para onde ficar. E que a gente costuma normalmente ver na televisão, aquelas pessoas que são levadas em ginásios de esportes. Isso aqui em Rio Bonito não está acontecendo. Porque, como você disse, é uma cidade pequena, então as pessoas se conhecem. Então uma pessoa que mora aqui em Rio Bonito está sendo de repente abrigada em Cascavel, em Guarapuava, com gente amiga, gente conhecida. Então nós contamos ontem também, eram apenas 16 pessoas aqui de Rio Bonito que estão em Laranjeiras, num espaço cedido, no espaço público cedido para abrigar essas pessoas. Então são só 16 pessoas que não têm onde ficar e estão sendo abrigadas nessas condições. E eu falei no começo dessa minha participação, né, sobre a mudança de cenário de sexta-feira para agora. E é isso que a gente vai começar a mostrar para vocês. Antes, deixa eu explicar. Esse aqui onde nós estamos, João, é o único prédio que tem em Rio Bonito. Ele tem 4 andares. Estava sendo construído para ser um edifício residencial. E olha só como é que ele tá. Isso aqui que o Clemar tá mostrando, isso aqui é teto do supermercado que tá ali na frente. Isso aqui também, tudo é uma estrutura metálica que servia de telhado para uma estrutura aqui do lado. Voou, quebrou isso aqui tudo, onde nós não tá vazado, isso aqui era vidro. Quebrou tudo com a força do vento, entrou e aqui ficou. E agora o Clemar vai... Isso aqui é caco de vidro que ele tá mostrando. E agora, João, nós vamos mostrar nessa panorâmica aqui exatamente um pouco do que ficou de Rio Bonito. Esse é o Conjunto Coapar, esse prédio verde, nós vamos falar muito dele. É um supermercado, o maior supermercado aqui da cidade, onde grande parte das pessoas feridas estavam aqui no supermercado fazendo compras ou trabalhando. E lá mais do lado direito nós vamos ver o que chama a atenção nesse momento, que é a limpeza que foi feita durante o sábado e domingo. Mas, Ricardo, tá tudo destruído, não tem nada limpo, rapaz. Não! As ruas, gente, as ruas estão limpas para o trânsito. Trânsito de, por exemplo, caminhões para recolher tudo quanto é tipo de entulho, tudo quanto é coisa que virou lixo, como telhado, vidro quebrado, vai ser colocado em caminhão de entulho e a rua precisa estar limpa. Então, assim também vai ser possível a Defesa Civil levar alimentos para as pessoas que estão aqui. Vai ser possível também socorrer aquelas pessoas que vão precisar. Por isso que eu estou dizendo que a rua está limpa. E melhor do que falar, João, eu acho melhor a gente mostrar. Então, a partir de agora, logo que nós chegamos, nós preparamos uma reportagem para você de casa acompanhar. E aí sim, você em casa, você vai conseguir comparar qual era o cenário no sábado de manhã, menos de 12 horas depois que o tornado passou aqui em Rio Bonito, com o cenário que a gente acabou de mostrar. Confere nessa reportagem. O sol apareceu, a chuva foi embora e restou isso aí de Rio Bonito do Iguaçu. Logo na avenida principal, um trator foi usado para tirar a estrutura metálica da rua. Telhado das lojas ao lado arrancado pelo vento, como se fosse papel. Se você olhar bem, verá um carro debaixo disso tudo. Foi tombado e arrastado por metros. Assim foi também com os postes de concreto. Não ficou um fio de energia suspenso. A cidade ficou sem luz, sem telefone, sem internet. Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade com um relevo bem típico. É uma cidade bem alta, aproximadamente 500 metros acima do nível do mar. E nessa avenida onde nós estamos é o ponto mais alto da cidade. E aqui a gente tem uma noção exata, em 360, dos estragos. Aqui, parte do comércio destruído, onde neste momento funcionários trabalham para retirar
os postes de iluminação pública para trocar por novos. Nesse ponto, alguma casa de comércio de madeira, por exemplo, que foi todo levado pelo vento, que neste ponto atingiu 250 km por hora. Aqui nós temos uma outra fachada também do comércio que foi retirado com o vendaval. E nesse ponto a gente tem um outro ponto de vista da cidade, os bairros residenciais. Você pode até não acreditar, mas lá no fundo, bem lá no fundo onde nós vamos mostrar, haviam casas residenciais e hoje não tem telhado, apenas algumas estruturas de concreto que restaram. 90% dos 13 mil moradores sem casa. O tornado de até 250 km por hora derrubou as grandes e as simples. E durou menos de 1 minuto. 30 segundos. 30, 20 segundos no máximo. Segundos? Segundos. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Não deu tempo nem de... Foi o tempo de se abaixar e se proteger. Já começou a cair parede, tudo por cima de nós ali. Teve mais o que fazer. Essa família veio tentar salvar o que sobrou. Horas antes, estavam todos juntos para saber a novidade que o Emerson tinha para contar. A mulher está grávida e ele vai ser pai pela primeira vez. Nós estávamos todos reunidos em família, estava eu e minha esposa, até para fazer a revelação para os meus pais, para os pais dela, e todos reunidos ali. De repente começou a dar uns picos de luz e nós estávamos próximo à janela, e só que eu escutei o barulho, veio uma pedra, estraçalhou todo o vidro, e eu falei assim, corre, vamos tudo pro banheiro, se esconder no banheiro. E foi nesse momento que a minha família inteira correu para dentro do banheiro e, por Deus, que todos foram salvos. Só escutava barulho de telha voando e pedrada na parede, barulho, sabe, e todas as coisas voando ao redor. E como é que tá a tua esposa? Minha esposa está bem agora, graças a Deus, tá em casa, tá na casa dos meus pais ali. E o neném? O neném, graças a Deus, bem. Graças a Deus, Nossa Senhora protegendo ele. Uma benção. Os relatos são de alívio, as imagens de um breve momento de felicidade. O documento meu e uma foto, que era bem importante para a mãe dela, para minha sogra. Por quê? É da filha dela. Aí a gente estava procurando a foto e meus documentos. Que era o mais importante, achar os documentos, né? A gente já encontrou alguns e ainda está procurando o resto. Este choro é de preocupação. Rosana é dona do supermercado que não existe mais. Eu estava no meu escritório quando vi um vento, aí corri, abri a Bíblia, começamos a ler o Salmo 91. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, começou a jogar tudo. Eu corri, quando eu corri até a metade da porta, não consegui sair para fora. Aí voltei e me escondi, mas foi 30 segundos. 30 segundos, acabou tudo. Eu morava em cima, desceu minha casa, perdi o mercado, perdi tudo. 22 funcionários estavam lá dentro e mais 40 clientes na passagem do tornado. Eles estão saindo todos bens. Mas a filha de seu Roberto não teve essa sorte. Júlia, de 14 anos, foi na amiga preparar o vestido da crisma para o dia seguinte. No meio do caminho, o tornado. Ela estava vindo com a amiga dela aqui em casa. Estavam saindo da casa para vir aqui em casa. E essa amiga dela tá internada no hospital. Me contou assim que elas estavam saindo, vindo quando viram. Estava vindo tudo em cima delas. Aí elas se abraçaram. O vento deu uma saracoteada nas duas, desgrudou as duas e deu tipo um chicote nas duas, jogou uma para o lado e a minha filha infelizmente bateu numas árvores assim. E daí o médico nos explicou que ela chegou lá já em coma, sabe, com múltiplas fraturas, que não tinha o que fazer. E é isso aí, cara, eu perdi minha filha, cara. Sabe, uma menina de 14 anos com um futuro imenso pela frente. Ela estava muito feliz, mas muito feliz, que ia fazer a crisma, mas, cara, é um pedaço meu que foi embora. Eu podia perder tudo, menos a minha filha. Júlia foi uma das 6 vítimas fatais. Outras 437 pessoas precisaram de atendimento médico. E mesmo depois de 24 horas da passagem do tornado, tinha gente procurando o posto de saúde da cidade. O que aconteceu com Benjamin parece história de filme. Eu senti que eu voei uns 2, 3 segundos, eu senti que eu caí e daí eu não conseguia ver nada. Só sentia um monte de telha, madeira, vindo na minha cara. Daí eu fiquei assim uns 10 segundos acordado e desmaiei, eu acho.
Você tá fazendo esse movimento assim por quê? Que era tipo um redemoinho. Eu acho que era tipo um redemoinho que tava lá no centro do quintal. Eu fui acudir o cachorro, quando eu fechei a porta, abriu a porta de novo, daí eu só senti que eu saí voando. Daí eu senti as coisas vindo, daí eu desmaiei e eu acordei no sofá da minha vizinha. Ela acudiu. Ela me acudiu. Mas você tá bem agora? Tô bem. Fiz o curativo. Tá bem mesmo, mãe? Graças a Deus, meu milagre está bem. Nós perdemos tudo, né? A casa, os móveis, mas bens materiais a gente conquista, né? O meu bem mais precioso, meu filho tá vivo e eu também tô viva. O vento também me arrastou por alguns metros, né? Eu caí na frente do vizinho e um pedaço de um poste caiu sobre mim, me atingiu aqui nas costas. Um pedaço de poste? Um pedaço de poste. Partiu com os fios, né? E caiu nas minhas costas. Daí eu lembro que eu consegui levantar e eu corri para casa para encontrar meu filho. A nossa região aqui não tem histórico de vendaval. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. E foi uma coisa assim que parecia uma coisa de filme. Parecer parece, mas não é filme. É a vida real que faz todo mundo perguntar: o que será de Rio Bonito do Iguaçu? O que será dos moradores que perderam tudo?